Senhor, no altar onde há proteção ao governo de Deus. Abre a mente e o coração delas, para que elas possam entender a sua palavra, Senhor. Elas possam crescer na graça, no conhecimento, na sabedoria de Deus. Em nome de Jesus, eu também oro pelos pais dessas crianças, Senhor, que sobre eles repouse toda a sabedoria divina, Senhor, para saber como criá-los no Senhor. Pedimos proteção, pedimos o guiar. Abençoa também toda a instrução que será ministrada ali naquela sala das crianças, em nome de Jesus, o Deus da sabedoria e do entendimento, para a glória e honra de Jesus, amém? Aleluia, dê uma salva de palmas para Jesus, amém? Deus, nós apresentamos a vida do Solimar nessa noite, colocamos ele, Senhor, diante de Ti, Senhor, a sua casa, irmã Josiane, Micaías, colocamos, Senhor, Késia, tudo que leva o nome dele, o sobrenome dele seja guardado e protegido por Ti, que o Senhor possa falar no coração, na mente, no espírito dele nessa noite. Abençoa, Senhor, Solimar, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos, graça e paz, amém? Irmãos, hoje é um dia especial, né? Nós temos nosso culto de ceia, e eu lembro, assim que eu me converti, o irmão falou para mim assim, olha, a Santa Ceia é a maior festa cristã que existe. Na minha cabeça eu imaginei assim, uma festa com foguetes, balões e aí quando eu fui participar da primeira ceia, né? Aí eu vi assim, é a maior festa? Depois eu fui entender que de fato é, né? De fato é a maior festa. Amém? E como nós vínhamos tocando, irmão, nesses últimos dias sobre os tempos do fim, né? Várias mensagens, o pastor Samuel falou muito sobre apostasia, e irmãos, eu queria continuar a tocar mais ou menos a mesma linha que o pastor Samuel já vinha tocando, amém? Então, para dar início, eu gostaria de ler aqui 2 versos com os irmãos, tá bom? Eu vou, irmãos, não vou ficar aguardando os irmãos procurarem, né? Quem for rápido encontra, quem não, depois anota, guarda aí e memoriza, amém? Então, assim, o primeiro verso é de Judas, tá? A carta de Judas, capítulo 1, versículo 3, que diz assim: Amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês para exortá-los a lutar pela fé, que uma vez por toda foi entregue aos santos. Amém? O outro verso, irmãos, está lá em Timóteo, capítulo 4, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, diz assim: Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Amém? Então, irmãos, nessa série de mensagens, falando sobre a questão dos tempos do fim, nós vimos, assim, já foi tocado em vários sinais referente à vinda do Senhor, referente ao final do tempo, mas para mim tem um que é muito, assim, explícito que nós temos vivido hoje, um sinal que a Escritura fala, né, que haveria de acontecer, que é a apostasia, que é os falsos mestres que surgiriam. Então isso, irmãos, é muito patente, assim, é muito explícito que temos vivido esse tempo, que o próprio Paulo falou aqui no texto que a gente leu, que nos últimos dias, né, se levantaria o quê? Falsos mestres, né, e ensinos, né, haveria ensinos, se há um ensino de demônio, há um mestre ensinando isso, porque não é o de fato vai vir aqui, né, um ser feio aqui, um bicho ensinando. Quando ele fala ensino de demônios, é pessoas influenciadas por essas potestades, né? Então, quem são essas pessoas? São os mestres que estão ensinando, amém? Então, irmãos, olha só, essa carta aqui, nessa carta de Judas, na versão de revista Almeida corrigida, revista atualizada, ele diz assim, ó, Judas 1:3, amados, quando eu empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco,
exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por toda foi entregue aos santos. Então, daí nós já sentimos um peso. Ele iria escrever sobre um assunto, que era sobre a salvação, né? Talvez fazer, né, um tratado ali teológico, como Paulo faz ali em Romanos, falando da salvação, né? Mas ele disse que estava com isso no coração, mas veio sobre ele uma carga, uma obrigação de falar sobre o quê? De exortar a igreja, aqueles irmãos, a batalhar pela fé, que uma vez por toda foi entregue aos santos. E o que é isso, irmãos? Quando as escrituras, quando um desses, né, apóstolos aqui, que era um irmão de carne, de sangue do Senhor Jesus, Judas, né? Quando ele chega e diz assim, eu me senti obrigado a exortar, é porque é algo sério, é porque não é brincadeira, é porque é algo que nós temos que levar a sério, como igreja temos que levar. E aí ele vem exortar, falar o quê? Justamente dos falsos mestres que se introduziam no povo, e aí nós vemos ele desenrolar uma carta aqui forte em relação a isso. É uma exortação, é uma carta de exortação. Amém? É uma carta de exortação para tempos de apostasia. Isso é a carta de Judas. Amém? E olha só, batalhar pelo quê? Pela fé. Batalhar pela fé. E o que é fé? Existem conotações diferentes para o que é fé. Existe a fé no sentido de crer, né, em Deus, né, como temos a fé para ser salvo, né, nós cremos em Deus, cremos em algo, né, em Deus, não sei, e somos salvos. Isso é um aspecto da fé, é um significado para essa palavra. Mas aqui, em Judas, não é esse significado de fé. Não. Sabe qual é o significado de fé aqui em Judas? É de todo o depósito de verdades que foi confiado à igreja. Qual é, né, a minha fé? É tudo aquilo que eu aprendi, que é a palavra de Deus, que é o depósito. Paulo fala para Timóteo, né? Guarda o bom depósito. Esse bom depósito é a fé que é descrita aqui. Então nós temos que batalhar para guardar esse bom depósito. Amém? Então, quando ele fala aqui de fé, é o conjunto de todas as verdades que foi entregue por Deus à igreja. Lembra que Paulo fala que a igreja é a coluna e baluarte da verdade? Baluarte é a fortaleza para guardar a verdade. Ela é a coluna e essa fortaleza para guardar a verdade. O baluarte da verdade. Então, que verdade? Esse depósito de verdades, né, que foi confiado ao povo de Deus, que o Senhor Jesus trouxe para confiar. Então, Judas exorta, nós temos que batalhar pela fé que uma vez por toda foi entregue aos santos. Amém? Então, se ele nos chama a isso, né, com palavras tão fortes, é porque nós temos que assim fazer. Ainda mais que o tempo o que ele descreve ali se encaixa perfeitamente no que temos vivido. Amém? Olha só, quando se fala de batalha, irmão, eu lembro do exército. Eu servi o exército, né, cumpri o serviço militar obrigatório, passei lá um ano e um mês. E assim, no exército, irmãos, existe áreas. Lá em Marabá, por exemplo, existe só na Transamazônica 3 quartéis, assim, em seguida do outro, assim. Eu servi no BELOG, né, 23º Batalhão Logístico de Selva. Mas antes tem o 52 BIS, Batalhão de Infantaria. Antes tem, se não me engano, a artilharia, um batalhão de artilharia. Então, irmãos, existem várias áreas e especialidades para se combater uma guerra. Não é só uma área. Quando nós imaginamos uma guerra, uma batalha, geralmente o que vem na nossa cabeça é o quê? É aquele soldado com fuzil na mão, trocando tiro com o inimigo. Mas isso é só das áreas que é a infantaria. A infantaria é isso, é o soldado que vai trocar lá, realmente tete a tete ali com os outros soldados, né? Trocar tiro com eles lá. Mas, imagina, se tem um batalhão de infantaria lá, trocando tiro com o inimigo, né? Batalhando, e atrás não tiver ninguém, não tiver o batalhão de logística lá atrás para trazer suprimento, fazer o alimento, né? Cuidar dos feridos, né? Nessa parte de logística vai ter a questão de saúde, né? Médicos, enfermeiros, e vai ter os cozinheiros, né? Que vai dar todo um suporte. Se não tiver toda essa retaguarda,
o que vai acontecer com esse batalhão que está trocando um tiro lá na frente? Vai morrer, todo mundo, né? Então, existem áreas de combate. E no exército, inclusive, existe o quê? Batalhões de guerra cibernética, né? De guerras eletrônicas, né? De informática. Então, são outras áreas diferentes, mas que são igualmente necessárias. Se um país tiver um exército que só tem infantaria, que é essencial a infantaria, é preciso, mas se tiver só infantaria, ele não vence guerra nenhuma. O exemplo que nós temos agora é Rússia e Ucrânia. A guerra começou bem antes do primeiro tiro ser trocado. Começou na área o quê? Virtual, na internet, né? Começou aí. Então tem campos. E na igreja nós temos diferentes também campos de batalha. Diferentes frentes de batalha. Uma das frentes é o quê? É cumprir a grande comissão. É ir, é evangelizar, é levar o evangelho a cada canto, né? A cada nação. Né, em Jerusalém, em Samaria, até os confins da terra. Isso é uma área, né? Mas nós temos também aqueles que vão suprir financeiramente, né? É outra área. São áreas de batalha. E temos também, a igreja também tem essa incumbência de cumprir essa exortação de Judas. Também no campo doutrinário, está sendo o quê? Um baluarte, uma fortaleza para guardar esse bom depósito. Amém? Porque nos últimos dias, esse seria uma área terrivelmente atacada da igreja. Amém? Irmãos, e nós gostamos, e assim, existe, né, quando fala, por exemplo, dos 5 ministérios, é algo lindo, né? Existe o profeta, o pastor, o evangelista, né? Quem não gosta de ver um profeta pregar, né? Ver o fogo cair, eu gosto. Os irmãos devem gostar. Mas existe também necessário o quê? Um fundamento, um alicerce. Lembra do altar? Né, o altar, lá no Antigo Testamento, onde tinha o quê? Tinha as pedras que construíam o altar, tinha a lenha, depois vinha um animal, que era o sacrifício ali em cima, e depois vinha o fogo, né? Algumas vezes Deus desceu fogo do céu, né, sobre esses altares. Algumas vezes é relatado no Antigo Testamento. Mas, irmãos, nós gostamos do fogo. E é algo que não existe sacrifício sem fogo. Tem que ter. Tem que ter o fogo, é necessário. Mas começa por onde? Pelas pedras. E olha só, em Êxodo 20, capítulo 20, versículo 25, diz assim: se vocês fizerem um altar de pedras para mim, não o faça de pedras lavradas, pois se fizerem uso de ferramentas, vocês terão profanado o altar. O que isso quer dizer? Olha, as pedras tinham que ser brutas, não poderia ser trabalhada pela mão humana. Tinha que ser da natureza, trabalhado por Deus. Então, se eu pegasse e metesse a minha mão ali para trabalhar elas, já estava profanado o altar. Então, isso fala do quê? Do toque humano. Nós queremos botar a nossa mão, né? Fazer as coisas do nosso jeito, mas não, é do jeito que Deus fez. Pega a pedra do jeito que Deus fez e constrói. A tua mão vai ser para construir, mas com as pedras que Deus já estabeleceu, construiu, fez. Um alicerce sem a mão humana. Amém? A mão humana vai pegar as pedras, mas sem lapidar as pedras. E aí depois, né, vem a lenha, o sacrifício, o fogo. Irmãos, se nós não tivermos uma boa base, né, ali, doutrinária, de ensino, do bom depósito, das verdades, o que vai acontecer? O fogo também não vai ser verdadeiro. O fogo também vai ser um fogo estranho. Se nós olharmos só para o fogo, o risco de termos fogo estranho é grande. Então, que fogo nós queremos? O verdadeiro. O que vem da Shekinah de Deus. Não é esse que nós queremos? Então começa o quê? Por botar as pedras da maneira correta. Amém? Então, irmãos, a palavra, não existe verdadeiro avivamento sem um retorno às Santas Escrituras.
Não existe avivamento sem o retorno à palavra de Deus. Amém? A palavra de Deus, ela é a água que purifica. Então nós precisamos, lembra da passagem aqui de Efésios capítulo 5, quando fala do esposo, né, e da mulher e do marido? Aqui faz uma relação entre mulher e marido, Cristo e a igreja, e Paulo fala assim: maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja, se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Então, irmão, precisamos da palavra. Se ela que nos purifica, nos lava, precisamos. Lembra que Jesus falou para os fariseus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Escrituras e poder. Escritura e poder. Se nós separarmos essas duas coisas, já estamos errados. Se a gente acha que ir para a palavra vai nos trazer frieza espiritual, não precisa tanto, né, se debruçar, né, não precisa, porque tem que ser o Espírito, tem que ser fogo. Se nós já fizermos essa diferenciação, já estamos errados. Por quê? Porque o verdadeiro Espírito é aquele que nos leva à palavra, é aquele que nos leva a olhar para essa palavra como a santa palavra de Deus, a palavra que tem realmente o poder de dar vida. O verdadeiro Espírito vai fazer isso. Lembra de Pedro, né, e Jesus lá com os discípulos? Jesus começou a falar que ele era o pão descido do céu, e falou: ó, quem não come da minha carne e não bebe do meu sangue não tem vida. E aí o que aconteceu? Vários daqueles que estavam ali começaram a se retirar e ir embora, dizendo: não, é duro eu ouvir esse discurso, não dá para ouvir. O que é isso de quem não comer da minha carne e não beber do sangue? E aí Jesus olha para os discípulos, né, e fala assim: e vocês? Também não vão embora não? E aí Pedro fala assim: Senhor, para quem iremos nós, se tu tens as palavras da vida eterna? Irmãos, como podemos negligenciar a palavra do nosso Deus? As palavras dele são espírito e são vida, irmãos. Amém? Então, irmãos, aí vem essa exortação tão séria que Paulo faz aqui em 1 Timóteo capítulo 4. Ele diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente. Olha só, irmãos, o Espírito afirma expressamente. Então, se ele fala de uma tal maneira, é porque é para chamar a atenção. O que ele afirma, o Espírito afirma expressamente? Que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé. E aí o grande detalhe: mas como, irmão? Como é que a apostasia se dá? Como é que acontece? Alguém acorda um belo dia e diz assim: não creio mais não. Será que é assim? Não, irmãos. A apostasia tem um processo. E onde ela começa? Ela diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Então, guarda essa palavra, ensino. Aonde começa a apostasia? No ensino. Aonde começa a apostasia? Na doutrina. Porque a tua doutrina define como tu enxerga o mundo. A tua doutrina vai definir como vai ser as tuas ações, ou como tu vai agir. Nós agimos como agimos, porque nós cremos como cremos. Entendeu? Por que nós se movemos aqui, né? Nós falamos de paternidade, né? Por quê? Porque nós cremos nisso. Por que nós se movemos dessa tal maneira? Porque cremos dessa tal maneira. Então, irmãos, a apostasia começa na doutrina. Por quê? Porque quando eu começo a ser ensinado e a crer em coisas que realmente não condizem com aquilo que é a verdade, que é parte desse bom depósito que o Senhor confiou à sua igreja, eu vou começar a agir também conforme isso que eu estou aprendendo. E nos últimos dias, é isso que Paulo diz que ia acontecer. Vão apostatar, mas por que vão apostatar? Porque vão ensinar, né? Vão ouvir, vão dar ouvido a ensinos de demônios. Está vendo a necessidade de nos voltarmos de coração para a palavra do Senhor?
Porque se não fizermos isso, sabe o que nós podemos ser? Os sinceramente enganados. Tem gente que é assim, ele é sincero, mas são sinceramente enganados. Entendeu? Então, irmãos, necessitamos de nos voltar à palavra e sabermos, irmãos, que esses perigos que rondam a igreja dos últimos dias, nós não estamos isentos. Porque no momento que nós achamos que estamos isentos de cair, como muitos, né, na história, né, muitas congregações têm caído, no momento que nós acharmos que estamos isentos disso, desse perigo, dessas heresias, desses ensinos que têm, né, sido alastrado no meio do povo de Deus nesses últimos dias, se nós acharmos que somos isentos, já começou a queda. Porque a vigilância se dá quando nós compreendemos que estamos correndo risco. Se achamos que estamos totalmente seguros, isento de qualquer erro, de qualquer... Então, a gente acha que já não está em perigo. Aí já é um perigo. Amém? Então diz assim, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecer a espíritos enganadores e ensinos de demônios. Amém? No versículo 6, ele continua falando isso aqui, ele diz assim, expondo estas coisas aos irmãos, você será bom ministro de Cristo, falando para Timóteo aqui, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que você tem seguido. Olha só, expondo essas coisas, você será um bom ministro de Cristo, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas, exercita-te pessoalmente na piedade. Amém? Aí mais na frente, no capítulo 10, diz assim, pois é para esse fim que trabalhamos e nos esforçamos, porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos, especialmente dos que creem. Ordene estas coisas e ensine-as. Aí ele fala, né, Timóteo era um jovem, né, então ele diz assim, ninguém despreze você por você ser jovem, pelo contrário, seja um exemplo dos fiéis. Exemplo em quê? Na palavra, na conduta, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação e ao ensino. Um dos campos de batalha da igreja é na área do ensino, doutrinário. Amém? Versículo 16 diz assim, cuide de você mesmo e da doutrina. Às vezes essa palavra até, quando a doutrina, fala doutrina já dá uma repugnância. Não, doutrina, é legalismo, né? Quando se fala de palavra, não, legalismo. Né? Mas ele diz assim, tem que cuidar de ti mesmo e da doutrina. O que temos pregado? Amém? Então, 2 Pedro, capítulo 1, diz assim, assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, também haverá falsos mestres entre vocês. Eles introduzirão heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo, repetindo a destruição. Então, irmão, não é coisa pouca a gente negligenciar um ensino inadequado, um ensino que não está. Não é coisa pouca. Ele diz que existem heresias destruidoras. Diz assim, versículo 2, né? E muitos seguirão as suas práticas libertinas, desses falsos mestres, né? E por causa deles, o caminho da verdade será difamado. Movidos por avareza, porque geralmente tem a questão de dinheiro envolvido. Movidos por avareza, eles explorarão vocês com palavras fictícias, alguma versão fala mercadejar, né? Mas para ele a condenação decretada há muito tempo não tarda, e a destruição deles não cai no esquecimento. Irmãos, não é brincadeira. E, irmãos, olha só,
Lembra daquela passagem que Jesus, eles iam no barco lá, foram atravessar e tinham esquecido de levar pão, e aí Jesus fala assim, Mateus 16, versículo 6, e Jesus lhes disse, fiquem atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E aí eles ficaram lá, será que está falando isso porque a gente esqueceu os pão, tal. E aí Jesus fala assim, olha, eu não estou falando de pão não, tenha cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Aí mais na frente ele vai explicar. Diz assim, olha, deixa eu deixar claro para vocês. O fermento dos fariseus e dos saduceus é a doutrina deles. A doutrina era o fermento. E o que é fermento? É aquilo que tu põe um pouquinho e ele reage em toda a massa. E aí o que Paulo fala em uma dessa carta dele? Um pouco de fermento leveda toda a massa. Então, se deixarmos entrar um pouquinho de fermento, pode fazer um estrago gigante. Então, devemos ou não ficar atento em relação a essa área de combate também da igreja. Amém? Lembra que Paulo falou para os Gálatas, vocês corriam bem, vocês estavam bem, corriam bem. Mas quem vos impediu de continuar? Começaram no espírito e estão terminando agora na carne. Por causa de quê? De um fermento que entrou, doutrinário, que era o quê? A questão judaizante, né? Do judaizante no meio da igreja. Então, a gente tem esse perigo de começar bem e não continuar bem, né? E começar bem não é perigo, né? Entenderam, né? Os irmãos são bons entendedores. Então, a gente pode começar bem, irmãos. A gente não pode relaxar e achar que vamos continuar bem sem estar vigilante. Amém? Porque um pouco de fermento leveda toda a massa. Paulo fala justamente isso nesse mesmo trecho, né, de Gálatas 5. Olha só, vou até ler o trecho todo. Gálatas 5, versículo 7. Vocês corriam bem. Quem foi que os impediu de continuar a obedecer à verdade? Essa persuasão não vem daquele que os chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Então tinha uma doutrina ali que estava causando mal à igreja, que era a questão judaizante, que eles tinham que se voltar para a lei, né, cumprir aquelas práticas rituais da lei da antiga aliança. Era fermento. Paulo fala que era fermento. Irmãos, isso, a questão dos judaizantes, é algo que tem voltado já, não é nem recente agora, já há alguns anos para cá, já com muita força. Eu conheci irmãos bem próximos mesmo, né, que eram irmãos assim que eu tinha uma admiração grande, mas se envolveu questão judaizante, foi para as práticas judaicas e tal. Hoje, ele é um apóstata, não crê que Jesus é o Messias mais. Voltou tanto para o judaísmo que está como os judeus, aguardando o Messias vir. Isso é o quê? Se chama o quê? Apostasia. Apostasia. Amém? Irmãos, olha só, sabe qual a raiz, assim, pelo menos no meu ponto de vista, a raiz desse problema doutrinário que surge na igreja, nos últimos dias, pelo menos, tem surgido? Sabe qual a raiz? A relativização da palavra de Deus. O enfraquecimento da palavra. Sabia? Por quê? Agora, há pouco tempo, pregadores famosos aí, pastores de renome, falaram o quê? Que a Bíblia precisa ser atualizada. A Bíblia precisa ser atualizada? É até uma pegadinha essa pergunta, porque precisa num certo sentido, mas não era o que ele estava falando, né? Precisa na questão do português, que algumas palavras vão perdendo desuso, né? Por isso que essa revista é atualizada, né? O nome mas a atualização da linguagem, né? Não a atualização no sentido que ele falou que precisa mudar a palavra de fato. Entendeu? Então, a primeira coisa para que surja as heresias que nós temos visto esses dias é o quê? O enfraquecimento da Bíblia como palavra de Deus. A relativização. Não é bem assim. Entendeu? Não, está escrito, mas não é bem assim. Essa é a base que serve
esteio aí para tudo que surge. Amém? Então, temos homens, grandes homens aí de renome, pregando isso. A Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. Tá certo essa afirmação? Ela não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. Tá certa essa afirmação? Não, tá certo. Ela é a palavra de Deus, mas alguns estão pregando, olha, isso aqui, esse livro, ele contém a palavra de Deus. Já enfraqueceu. Porque se eu digo que ela contém, o que acontece? Então tem parte que é palavra, tem parte que não é. O que eu vou fazer? A parte que me agrada, eu vou dizer a palavra de Deus. As partes que não me agrada, o que eu vou dizer? Não é a palavra de Deus. Né? Então, como é que surgem esses erros, né? Ou como o inimigo opera? Ele opera através da mentira, ele vai mentir, trazer doutrinas, ensinamentos mentirosos. Ele vai também trazer distorções. A mentira, talvez, para muitos, seja mais fácil de detectar. Mas a distorção, aí já começa a entrar num campo que, às vezes, já nem todos detectam. Lembra daquela tentação do diabo com Jesus? Está escrito, né? O diabo falando, está escrito lá, né? Não está escrito lá. Tá. Mas Jesus falou também. Mas também está escrito, né? Também está escrito. Ou seja, tinha uma visão de um todo. E um dos riscos que nós corremos é se nós não levarmos em consideração todo o plano de Deus. Lembra Paulo, quando ele chamou os presbíteros lá de Éfeso, no capítulo 20 de Atos, ele diz assim, olha, eu não vos deixei de anunciar todo o desígnios de Deus. Então nós precisamos ter uma visão do todo. Amém? Sempre que a gente tem uma ênfase exagerada num ponto só, a gente fica desequilibrado e perde o todo de Deus. Isso é um perigo. Então, existe a questão da mentira, realmente é um erro descarado mesmo, uma mentira sendo pregada. Existe uma distorção, é uma meia-verdade. Aí está o perigo, né? Porque uma meia-verdade é uma meia-mentira. Né? E existe a ênfase, né, em pontos para não pegar o todo, pegar uma parte. Quando eu enfatizo demais uma parte em detrimento do todo, eu vou ter problema, ainda que essa parte seja verdade. Amém? E outra questão que causa isso, sabe o que é, irmão? Isolamento. Isolamento doutrinário. Nós somos, aqui a Abba Pai, nós somos os que detêm realmente, que enxergamos os propósitos de Deus. Não tem outro grupo que tenha a visão que nós temos. E Deus fala diretamente conosco, não fala com mais ninguém. Nós somos os ungidos do Senhor. E aí, se esse for o nosso pensamento, já era, já estamos em queda. Porque, irmãos, nós não somos os únicos. Lembra de Elias, né, na caverna? Senhor, só eu restei, Senhor. Aí nós, no meio dessa apostasia que é os tempos de hoje, né, e olha para a igreja assim, Senhor, só nós somos ungidos do Senhor. É bom quando o Senhor fala, eu ainda reservei 7.000 que não se curvaram diante de Baal. Então, irmãos, o cenário hoje da igreja é cenário de apostasia. Mas, irmãos, em todos os tempos, Deus não se deixou sem testemunho. Em todos os tempos, Deus tem o seu remanescente. Não podemos jamais crer que nós somos os únicos. Amém? Então, irmãos, o engano, ele não tem o propósito simplesmente de mudar as nossas práticas, mas de nos afastar de Deus. Amém? E aí entra aquela questão, entre está escrito e eu sinto, né? Não, eu sinto que é assim. Não, mas eu sinto. Está escrito, não, mas eu sinto que é assim. Aí relativiza-se a palavra de Deus. Qual vale mais? O está escrito ou eu o sinto? Muitas vezes o nosso sentimento está, né? Mas a gente age pela fé. Muitas vezes a gente está lá, que nem um salmista, lá passando pelo vale da sombra da morte, né? Sem sentir nada, ver nada. Mas ele diz assim,
mas eu sei que tu está comigo. Por quê? Porque ele disse que ia estar. É porque eu sinto? Não, é porque ele disse que ia estar. Eis que estou convosco até a consumação do século. Mesmo que no momento que o nosso sentimento dizer que sim, que não está sentindo Deus em nada, em nenhuma situação, a gente crê. Ele disse que estaria conosco. Amém? E aí, lembra de João? Ele fala, filhinhos, né? Eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. E ele fala o quê? Jovens, eu vos escrevi porque sou forte e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Onde está a vitória sobre o maligno? Na palavra. A palavra permanece, aí eu venço o maligno. Amém? E Oséias fala, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Amém? Então, irmãos, eu queria só citar, agora para a gente encerrar rapidamente, né, algumas dessas heresias que têm surgido agora nesses últimos tempos e que nos mostra que de fato temos vivido o que a palavra tem dito, para se tornar algo prático. Por que nós pontuamos isso aqui, irmãos? É porque nós temos a presunção de que alguém ouça essa mensagem e né, mude o caminho. Talvez sim, mas em primeiro lugar é que para a gente também ver se no nosso coração não tem um germezinho disso nascendo. Porque a apostasia é um processo. Ela não começa da noite para o dia, ela vai. Lembra o pastor Samuel compartilhando? Existem níveis de apostasia? Então ela começa o quê? Com o ensinamento. Lá em Apocalipse é citado, quando Jesus está falando ali as igrejas, né, as 7 igrejas do Apocalipse, para uma, ela fala sobre a doutrina dos nicolaítas. Para outras, elas falam sobre as obras dos nicolaítas. Olha só, houve uma progressão. Doutrina é um nível, obras é outro. Primeiro eu ensino algo, depois esse algo vai ser praticado. Então, a prática é um resultado da doutrina. Amém? Então, olha só, uma que eu já citei aqui, que é a questão dessa doutrina judaizante na igreja. Já não é novo, já tem algum tempo. Né? Eu já falei aqui que eu conheci pessoas que, o pastor Samuel também já conheceu, né, pastor? Teve uma pessoa em comum que a gente conheceu, sem nem saber, sem nem ser conhecido ainda, que enveredou pela essa questão do judaísmo e realmente apostatou da fé. Amém? Então, isso não é novo, irmão. Voltar à prática judaica do Antigo Testamento. Outro ponto que também já não é novo nos nossos dias, mas que levou, e acho que ainda tem levado muita gente, é a teologia da prosperidade. Essa, né, é aquele Deus, né, um Deus devedor. Que a gente coloca ele contra a parede. Ó, eu te dei, agora tu tem que me dar, né? Aí tem vendas disso, venda de sal, de não sei o quê, de tal. Então, não é novo, né? Só estou citando aqui para os irmãos. Tem até uma sátira que eu já via pessoas fazendo, eu nem sei se é verdade, mas não duvido. Diz que um desses pregadores aí da prosperidade, né, não tem aquele momento do testemunho, vem testemunho, né? O que aconteceu? Não, eu ganhei uma casa, não, eu consegui um carro, a minha empresa teve um lucro, não sei o quê. Aí diz que veio uma pessoa lá para dar o testemunho, e aí ela começa, né, conta o testemunho aí. Ele disse, não, é porque, né, eu encontrei o Senhor Jesus, eu fui salvo, realmente eu criei na cruz, aí e eu vi ela falar ali, disse, não, mas agora conta a bênção agora, conta o milagre agora. Né? Querendo ouvir, né, sobre milagre financeiro, alguma coisa desse tipo. Né? Então, mas irmãos, é uma sátira, mas irmãos, não está muito longe da realidade não. Não está, não. Irmão, e agora, mais recentemente, essa teologia da prosperidade ganhou uma roupagem assim, irmão, muito mais elegante. Sabe, com requinte, que é a teologia coach agora. Sabe? É a teologia da prosperidade com uma roupagem assim, bem bonita, bem realmente requintada. Não é mais aquele... Eu vou te vender um pacote de sal aqui, um negócio... Não. Eu vou te vender agora um segredo para realmente desbrochar dentro de ti todo o potencial que tu tem para ter uma vida de sucesso. É
emocional. É uma troca emocional, uma venda emocional, de promessas emocionais. Eu me dei o trabalho de ouvir alguns desses pregadores, né? Ouvir alguns vídeos. Irmãos, eu fiquei assim, escandalizado. Eu acho que deve ser o mais famoso pregador coach que tem, né, desses pregadores. Ele tem um método, né? Um dia que eles passam 3 dias, eu acho que lá num lugar assim chique, top, um salãozão lá, e para ele pregar as 12 princípios que vai revolucionar a sua vida. Com aqueles 2 princípios que ele sabe que existem, né? Princípios milenares, que é tirado da palavra de Deus. Isso vai destravar a tua vida. E você... Eu até notei as palavras exatas, né? Que ele fala lá, ele diz assim, ó: nunca mais uma vida de limitação e perturbação vai fazer parte de sua vida. Depois que você aprender de mim esses 12 princípios e colocar em prática na sua vida. Olha só, e sabe o que engana muita gente? Que alguns dos princípios são coisas verdadeiras. Por exemplo, o perdão. Você tem que perdoar, porque se você não perdoar, sua vida está arruinada. E aí, começa a trabalhar, sabe, a questão do perdão, e as pessoas choram, né, e começa, lembre aí de um parente seu, de alguém que pecou, que te acusou, e começa a liberar perdão. É bom ou não é a questão do perdão? Mas, onde está o foco? Sempre que eu vejo essas pregações, irmão, 5 passos para... 12 atitudes para... Já me dá um arrepio. Quando eu vejo esse tipo, já começando assim, 12, não sei o quê, uns 10 mandamentos para... Já me dá uma torcida, assim, um nó na garganta, o negócio. Entendeu, irmãos? Olha só, e nesses vídeos que eu vi, da apresentação lá desse método, né, que revoluciona, aí depois eles trazem, porque é só um vídeo promocional, eles não contam lá, né, mas conta o testemunho das pessoas que assistiram e falam, foi impactante, mudou minha vida, não sei o que e tal. Eu anotei a frase de uma pessoa lá. Olha só o que essa pessoa falou. Olha só. Deixa eu pegar aqui, eu anotei. Ele falou exatamente essas palavras, irmãos. Coloquei tudo em risco para vir para o método. Estou todo endividado. Não sei como vou pagar. Mas Deus falou comigo e eu entendi que se eu não fizesse isso, eu não poderia ser como você um dia. Ele disse que botou, se endividou, fez tudo para estar lá, para aprender o método, olhou, né, para o grande coach lá, pregador, disse assim, Deus falou comigo que se eu não estivesse aqui, eu nunca ia ser como você. Irmão, então quando nós vemos que o foco é para uma pessoa, não, ele é o grande exemplo, ele é que tem a grande sabedoria que vai passar para mim, vai mudar minha vida. Quando é ele, aquela pessoa, algo está errado. Quando o centro é alguém que tem o grande conhecimento, o grande guru, a grande coisa, já está errado. O centro tem que ser o nosso Salvador. Amém? Irmãos, e só para fechar, irmãos, eu vou só citar também que daí, o que vem? Olha só, judaizantes, teologia da prosperidade, agora essa teologia coach, tudo lá vem por quê? Por causa da relativização da palavra de Deus. Aí entra a hipergraça, onde, não importa o que tu fizer, não importa, Deus já pagou tudo na cruz lá, todo o pecado está pago na cruz, não importa. Não precisa se arrepender. Essa hipergraça. E aí, o evangelho inclusivo, que é aquele, né, às vezes o nome é justamente em relação a aquele grupo que comete aquele pecado para se reunir. Né? Olha só onde a gente chegou. Agora, já não existe, antes, né, ou já desde muito tempo, existia a questão da hipocrisia, né? A pessoa estava todo errado lá em pecado, não conseguia se libertar, e na igreja bonitinho e tal. Aí, às vezes, confessava, se arrependia e tal. Hoje não, eu faço isso, e você tem que aceitar, porque isso não tem problema. Senão,
né? Aceite, o pecado é exposto e a pessoa tem que aceitar que não tem problema. Então, vê onde nós chegamos, né, irmãos? Então, irmãos, nós precisamos batalhar nesse campo também. Guardar os nossos, guardar o nosso coração, para que essas doutrinas também não venham surgir. Um germezinho ali da doutrina coach, né, de dizer que nós somos, né, dentro de nós existe a potência para, né, destravar, né, e que nós conseguimos, né, esse germezinho pode crescer a ponto de evoluir para uma hipergraça, um evangelho inclusivo, né? O verdadeiro evangelho inclusivo é esse daqui da Abba Pai, que a gente está aprendendo Libras para incluir os surdos. Esse é o verdadeiro evangelho inclusivo. Não é aquele que diz assim, ó, não, venha com o seu pecado, permaneça como está, que ninguém vai te julgar aqui, não. Não, nós não vamos julgar, a palavra vai julgar. A palavra vai ser pregada. Amém? O Senhor nos chamou para o quê? Para realmente vivermos em santidade diante dEle. Amém? Então, irmãos, não é um potencial que tem dentro de mim. Nós temos algo de valor que o Senhor confiou em nós. Nos dá dons, nos dá... Mas, irmãos, vamos ficar de pé. Esse evangelho, irmão, ele distorce Deus, a imagem de Deus, de como Deus é, e ele distorce a nossa situação como ser humano. Irmãos, sabe o que a Bíblia diz? Que toda a nossa justiça é como trapo de imundícia, que somos miseráveis, pobres, cego e nu. Irmãos, quando, né, lembra do enfatizar amor, enfatizar o amor de Deus como se não existisse a justiça, né, não existissem outros atributos de Deus. Isso acaba menosprezando o amor de Deus, porque olha só, agora quando eu enxergo que eu sou um miserável, indigno do Senhor, e Ele me ama, irmão, aí o amor de Deus é exaltado. Quando eu enxergo que eu sou, o que eu era, como Paulo falou, inimigo de Deus, irmãos, nós não éramos bonzinhos não, nós éramos inimigos. Paulo fala que nós éramos inimigos, se Ele amou os seus inimigos de tal maneira, irmão, que amor é esse? Aí nós olhamos aqui para essa mesa, amém? Senhor, louvado seja o Teu nome, Senhor, porque Teu amor realmente é grandioso, Senhor. Ó Senhor, realmente, Senhor, não temos palavras, Senhor, para Te exaltar, para reconhecer, Senhor, toda a nossa incapacidade, dignidade, Senhor, mas o nosso coração, Senhor, nos ajuda, Senhor, a nos manter realmente, Senhor, diante de Ti, Senhor, em santidade, sendo transformado pelo Teu Santo Espírito, para viver conforme a Tua vontade, Senhor. Guarda-nos, eu Te peço, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Amém. Graças e paz a todos. Como o Solimar falou aqui no começo, sobre ceia, ele falou que é uma grande festa importante, e realmente é a festa mais importante da igreja. Queria que os irmãos se reunissem mais, chegassem mais para cá, ter mais comunhão, próximo um dos outros. Vou ler um texto aqui de Lucas, a pastora iniciou o culto com esse texto. Lucas 22, a partir do versículo 7, diz: Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrifício o cordeiro pascual. Jesus enviou Pedro e João, dizendo: Vão, prepara a refeição da Páscoa. Onde queres que a preparemos? Perguntaram a eles. E ele respondeu: Ao entrarem
na cidade você encontrará um homem, carregando um pote de água. Siga-no até a casa em que ele entrará. E diga ao dono da casa: o mestre pergunta, onde é o salão de hóspedes no qual podereis comer a Páscoa com os meus discípulos? E o 12 diz, então eles mostraram um grande cenáculo mobiliado, e aí fazeis preparativos. E indo, eles acharam como eles haviam sido dito, e prepararam a Páscoa. E chegando a hora, propôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhe, desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que eu padeça. Porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graça, disse, tomei e reparti-vos entre vós, porque vos digo que não beberei do fruto da vide até que eu venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graça, partiu, e deu-lhe, dizendo, isto é meu corpo, que por vós é dado, fazer isto em memória de mim. Semelhante tomou o cálice depois da ceia, dizendo, este é o cálice do Novo Testamento, no qual o sangue é derramado por vós. Só até aqui. Amém, meus irmãos? Eu não queria me apontar a falar de Páscoa, mas eu queria que nós só entendermos o quão grande nível de adoração é a ceia do Senhor, a mesa do Senhor. E essa mesa, de início, eu lendo várias vezes esse texto, eu percebi que de início ele já queria mostrar algo tão lindo, que é meio que nós estamos voltando a essa origem, mesmo que as pessoas achem uma grande escassez, que é a comunhão da mesa. E nessa comunhão, se você bem imaginar, no versículo 13, no 12, no 14, ele fala sobre os 12 apóstolos que estão ali, mas imagine você por um segundo, quem eram os 12 discípulos do Senhor? De um lado tinha Simão o Zelote, um cara altamente treinado para batalhar contra os inimigos de Deus, e do outro lado estava Mateus, um publicano, um homem que era pago pelos romanos para usurpar dos tesouros do Senhor e assim do seu povo. Mas imagine o que atraía esses dois homens e os restos dos homens que estavam na mesa, a não ser o Cristo vivo, o Filho de Deus vivo, a não ser o pão, a não ser o vinho que estava ali a compartilhar entre eles. E é nesse nível de autoridade, é nesse nível de convite que o Senhor nos convida essa noite, ao nível de comunhão. Nós olhamos para nós mesmos e nós podemos imaginar e refletir o quão nós somos diferentes uns dos outros, mas o propósito do Senhor é nos ajuntar essa diferença e apontar para o alvo que é Cristo. Nós sabemos que nós somos diferentes em vários níveis, em gostos musicais, em gostos de comida, mas o que nós temos em comum essa noite, e o gosto que nós temos em comum essa noite é o gosto por Cristo, a adoração por Cristo. E por segundo, essa mesa nos leva a outro nível, até anotei hoje aqui, que é um nível da aproximação da união. Cada vez mais que nós se aproximamos dessa mesa, cada vez mais nós estamos unidos uns nos outros. Eu separei um texto para nós, de Colossenses, versículo 26, Colossenses 1, que diz: o ministério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifesto aos seus santos, a ele que Deus dá a conhecer entre vós e os gentios a gloriosa riqueza desse ministério. E qual é esse ministério? Que é Cristo em vós, a esperança da glória. Ou seja, esse ministério que estava oculto, essa grandiosa riqueza, que é Cristo, agora está entre nós, está dentro de nós. E quando nós recebemos esse ministério, essa gloriosa riqueza que é o Senhor,
Agora nós temos a responsabilidade de olhar como Jesus olha. Nós temos a responsabilidade de comer como Jesus come. Nós temos a responsabilidade de cuidar como Jesus cuida. E o mais especial, Ele nos convida a ter a grande responsabilidade de amar como Ele ama. É isso que é a mesa do Senhor, é o amor entre os irmãos, a comunhão, a união de pessoas diferentes em um só propósito. E sem falar no sacrifício que Jesus fez, e sem falar no apontamento que Ele estava sinalizando para nós. Nós sabemos que Ele escolheu o pão e o vinho. Por quê? Porque o pão, ele passa por um processo, o trigo é moído, o trigo é dicerado aos poucos, e depois ele é sovado, e é colocado num forno e assado, e esse é o nosso processo. Nós somos triturados às vezes, nós somos moídos, mas nós vamos para um preparo na fornalha, que o Senhor nos aquece, com o seu fogo redimindo as nossas vidas. E o vinho também é o mesmo processo. Ele podia ter escolhido simplesmente a uva, mas ele escolheu o produto final, que é o vinho. O vinho é moído, pisado, gente. Assim como Cristo um dia foi pisado, moído. É isso que ele nos adverte, a viver uma vida de processos e renúncias, até que nós tornamos um produto perfeito, que é debaixo dos seus pés, debaixo da sua autoridade. E é com esse sentimento, irmão, que nós devemos estar hoje aqui, debaixo do sangue de Jesus, debaixo do pão da vida, ceando ao Senhor, em comunidade, em união. Mas a mesa também nos aponta, irmão, para o grande dia, para o tão esperado banquete do Senhor. Apocalipse 19 diz que nós vamos sentar às bordas do Cordeiro. É o apontamento final da nossa relação aqui na terra, é o nosso destino final. E Lucas 13 também, ele está nos convidando a enxergar essa mesa futura. No versículo 13, no capítulo 13, versículo 29, diz: E virão do Oriente, e do Ocidente, e do Norte, e do Sul, e assentarão-se à mesa no reino de Deus. Ou seja, aqui é só uma simbologia de tudo aquilo que Ele vai nos ofertar. A primeira coisa que nós vamos fazer a entrar no reino do Senhor, além de ser bem recebido por Ele, é ceiar com Ele, ser servido por Ele. Por isso nós estamos essa noite aqui servindo uns aos outros. Então, como continuar em comunidade, servindo uns aos outros, porque aqui não é simplesmente só um símbolo, e mesmo sendo um símbolo, mas é a manifestação do Senhor. Ou seja, Ele nos convida a toda vez que nós fizermos isso, é em memória dEle, é em memória de Cristo, é em memória de Cristo. Nós vamos agora fazer esse ato, nós vamos ceiar o Senhor, porque é em memória dEle. Nós sabemos que nós somos especialistas em esquecer as coisas, por isso que Ele falou em memória dEle. Eu não sei você, mas toda vez que nós falamos algo ministerial, uns para os outros, com poucos dias nós já estamos esquecidos. E por isso Ele está nos advertindo essa noite, em memória de mim, em memória de mim. Amém, meus irmãos? Amém, Jesus. Eu queria que o irmão Solimar e Josiane pegassem o pão e o vinho. Nós vamos consagrar ao Senhor. Eu queria, quando eu iniciasse essa oração, eu queria que você lembrasse por um momento o tão grande foi o sacrifício do Senhor, sacrifício tão especial, que foi morrer por nós, pecadores. Ele fez essa tamanha grande generosidade sobre nossas vidas. Eu não estou falando isso para mexer na sua alma, no seu sentimento, mas eu queria que você elevasse o seu pensamento a Jesus na cruz, imaginasse por um segundo. E se você de fato é um cristão, você vai entender que esse vinho, esse pão foi moído, foi pisoteado, esmagado. Pai, nós estamos aqui, Senhor, mais uma vez te rendendo graça pelo teu sacrifício, Senhor.
E nós estamos fazendo isso, Senhor, por memória de Ti, Senhor. Pai, nós queremos agora consagrar, Senhor, o pão e o vinho, Senhor. E dizer, Senhor, que nós estamos gratos, Senhor, porque a mesa está posta. Essa mesa que cura, essa mesa que liberta, Senhor. Pai, obrigado, Senhor, porque os irmãos estão entendendo o que é comunhão e comunidade de fé, Senhor. Pai, obrigado porque nós somos diferentes, mas nós amamos uns aos outros. Entendemos o Teu propósito, Senhor. Pai, que esse pão, Pai, possa ser, Pai, um símbolo, Pai, do Teu corpo, Pai. E esse vinho, Pai, possa ser o sangue, Pai, derramado na cruz sobre nós. Pai, redime nossos pecados, Pai. Perdoa as nossas falhas, Pai. Pai, nós queremos, Pai, sim ceiar diante de Ti, Pai, em memória de Ti, Pai. Todas as vezes que nós fizermos isso, Senhor, ser em memória de Ti, Pai. Pode servir os irmãos, Pai. Queria que você pegasse e esperasse uns pelos outros.
Amém, Jesus. Pois recebi do Senhor, eu que também lhe entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graça, partiu e disse: este é meu corpo, que é dado em favor de vocês. Faça isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse é o meu cálice, a nova aliança e o meu sangue. Faça isso sempre em que beber, em memória de mim. Amém, meus irmãos. A gente vai agora ceiar o Senhor, porque foi riquíssimo essa oportunidade. É a última ceia em comunidade do ano. E graças a Deus a gente pode ver rostos de amigos. E obrigado pela vida do Tony, Senhor, que trouxe ele agora. Queremos dizer que te amamos, Tony. E obrigado pelas orações da igreja. Queria que você ceiasse agora ao Senhor. Amém. Vamos adorar o Senhor, porque Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Quero chamar as crianças aqui na frente. Crianças cheias do Espírito Santo. Crianças que têm adorado o Senhor com toda a força do seu coração. Há mesa para as crianças, subam aqui. Vamos adorar Jesus. Que presença gloriosa do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Som. Fernandinho. Nada além do sangue, nada além do sangue. Som. É aquela música do Fernandinho. Glória a Deus. Aleluia. Do Salvador, nada além do sangue, nada além do sangue, Jesus, que nos faz os amigos teus,
além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia. Amém. Luz, nossa graça, o amor do Pai, para nós, Som. e para Ele, posso me chegar somente pelo sangue. E luz aos como pecados, as luz das oração, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. E nos santos como a neve, acedos como os amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Vamos lá, somos livres. Eu sou livre. Eu sou livre. Além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. E luz. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém, queridos. Temos um momento muito importante agora. Você pode sentar um pouquinho. Som. Queremos chamar, em nome de Jesus aqui, irmãos, a família do irmão John, Karina, aleluia, as crianças. Subirem aqui, em nome de Jesus. Pega bem ali, amor. Pega lá. Sobe aqui, John. O Mel que está querendo ir também. Amém. Sobe aqui. Jono, Deixa eu ver. Mateus, De Lothar, Mateus. Jennifer. Jesus. Amém. Queremos chamar a missionária Jennifer. Missionário John Wesley, Finney, Moody. Aleluia. Amém. A Jennifer está chegando. Quero chamar também, irmãos. Quero chamar o irmão Solimar. Amém. Irmão Solimar. Maurício também. Maurício, chega aí. Amém. Quem está mais aqui? É praticamente, né? Solimar, Maurício. Aleluia. Está ficando pequeno aqui, mas glória a Deus. Sobe aí, Maurício. Glória a Jesus. Queridos, isso é uma noite muito especial, porque eu me lembro do primeiro dia que o John chegou aqui nessa casa, né? Ficou ali atrás, naquele cantinho bem ali. Olha, visão fotográfica. E aí o John entrou aqui e viu o coração dele, o amor dele, né? Depois a gente fez uma amizade, né? E sempre falava da Karina, sempre falava dos meninos e tal. E a gente já amava Karina e os meninos já antes de conhecer pessoalmente, né? E o Senhor fez uma conexão espiritual conosco, já praticamente vai fazer um ano, né, John? Praticamente, né? 2, né?
vai fazer quase... Em abril faz 2 anos. 2 anos que o John chegou, a família chegou. E vocês são muito amados, muito especial para nós, né? E Deus está encaminhando vocês. Nós cremos que Deus está encaminhando vocês para Marabá. Eu me lembro que nós passamos uma semana de oração aqui com o John, né? Digo, John, bora ouvir Deus. Essa aí que a gente fala, bora ouvir Deus. Porque se Deus quer te levar para Marabá, Ele vai abrir todas as portas. E se Ele não quiser, Ele vai fechar todas as portas. A gente, vamos orar assim? Bora orar assim. E os milagres foram acontecendo, as coisas foram acontecendo. Então, irmãos, a Igreja Bapai, em nome da Igreja Bapai, nós como um dos líderes da Igreja Bapai aqui junto com os irmãos, nós queremos trazer um reconhecimento de Deus, uma unção sobre a vida de vocês. Vocês carregam uma unção missionária, né? Queremos encaminhar vocês como missionários para Marabá, que é uma missão, amém? Para Deus levantar vocês lá num ambiente de casa de paternidade, de comunhão, de relacionamento como família, como nós trabalhamos aqui, como a gente já impartiu o coração para vocês. Nós queremos essa noite reconhecer vocês como os missionários da casa em Marabá. Aleluia! Vocês têm as movimentações de vocês, né? Como John é um evangelista da parte de Deus. Karina ama trabalhar com as crianças, essas coisas todinho. Então vocês vão pastorear vidas lá. Nós cremos que Deus vai dar filhos espirituais para vocês. Eu creio que existem corações ali em Marabá que já estão orando, pessoas já estão orando para vocês chegarem lá. E que vocês já são resposta de oração. Amém? O que nós estamos fazendo? Nós estamos apenas sendo conectados pelo Espírito Santo para esse ambiente, esse encaminhamento. E eu quero falar para vocês, não temam. O Senhor é com vocês. Amém? Aonde o Senhor leva, além de Ele pagar a conta, eu creio que Ele paga a conta, as questões, Ele não só paga a conta, Ele não só encaminha, mas Ele vai com a presença dEle. Amém? Eu creio que serão dias melhores para vocês, dias melhores na casa de vocês, na família de vocês. Amém? E que o Senhor já escolheu o lugar, o Senhor já escolheu o ambiente, já escolheu os relacionamentos. E procurem ouvir Deus, não tenham pressa. Deus não anda atrasado, Ele não anda atrasado, quem anda atrasado às vezes somos nós, e no tempo certo, no momento certo, os filhos vão vir, aleluia, os relacionamentos vão vir, não só filhos, vão vir pessoas que vão amar vocês e amar o coração de vocês, quem vocês são em Cristo Jesus, amém? Então nós amamos vocês, as crianças, todos vocês, e nessa noite nós queremos trazer um reconhecimento missional na vida de vocês, para que vocês cheguem ali em Marabá e diz assim, Senhor, nós estamos aqui, olha para nós, eis-nos aqui, envia-nos, já fomos enviados, agora Senhor, cumpra o seu propósito aqui, enquanto nós estivermos aqui, cumpra o seu propósito, amém? Os corações estão clamando ali, irmãos, vidas estão clamando, desde as crianças até os jovens e os idosos estão clamando. Marabá precisa muito de Jesus. Marabá não é só uma cidade que é estrategicamente logística para expansão, não. Ela também é uma cidade de expansão de pessoas, de reino, de coração, de propósito. Em nome de Jesus, amém? Então nós queremos falar isso para vocês, queremos trazer a unção, queremos que vocês se ajoelhem aqui em nome de Jesus, casa de vocês. Aleluia. Isso, glória a Deus. Aleluia, muito lindo isso aqui que está acontecendo. Igreja, fique de pé em nome de Jesus, estenda a sua mão para cá, amém? Nós vamos ungir vocês, esse é um momento muito especial na vida de vocês. Nós cremos, como disse o pai da Karina, né? Um dia, pastor, eu quero vir aqui só para pregar o evangelho contigo. Eu digo, bora. Ele é encorajado, o pai da Karina. Bora sair para pregar o evangelho, amém? E hoje não vamos só pregar aqui, vamos pregar em Marabá, né, amor? Amém. Eu quero falar para vocês que Abba Pai é uma casa de paternidade e o Senhor tem trazido muitas famílias para essa casa. Às vezes a gente diz, Senhor, cadê os jovens? Estão lá no projeto, estão todos lá. E as famílias, irmãos, a nossa casa é uma casa de famílias. E uma família posicionada como resposta para os céus é tudo que Deus quer. Deus começou com uma família lá no Éden e vai terminar com uma família na Nova Jerusalém. Sim. Um casamento, umas bodas. Então, Deus começa com famílias, irmãos.
E graças a Deus pela obediência do Jonathan e da Karina, conduzindo seus filhos à sua presença. Um dia, irmãos, eu estava assim com a minha família no altar, sendo ordenado pastores dessa casa, lá em Araguaína. Um dia nós estávamos assim, a gente nem sabia o que ia passar, ia acontecer pela frente, né? E hoje nós estamos servindo a igreja aqui, servindo a Casa Bapai, e nós temos uma filha que está em missão, nós cremos lá no Nordeste e outra no Paraguai, amém? E agora a nossa família está crescendo, está indo para Marabá, e irmãos, como o Fabiano falou hoje lá na nossa reunião, nossa comunhão, que os filhos, eles crescem não para ficar embaixo das nossas asas, os filhos precisam ser emancipados, amém, como flechas, amém? Então, a gente vê o crescimento desse casal, a obediência dele, o posicionamento deles, e o Senhor está emancipando eles, está enviando para outra terra. Aleluia. E nós cremos que assim como o Senhor tem sido conosco, glória será com eles lá, amém, e eles serão maiores do que nós, amém? E eles não estão indo só, nós estamos indo juntos. Queremos dizer isso para a Karina, queremos dizer isso para o Jonathan. A Karina é uma filha amada. Karina é uma filha obediente. Karina é uma filha que honra, né? E eu sei que Deus tem derramado coisas grandes sobre a vida dela. Amém. Aleluia, glória a Deus. Amém. Vamos derramar unção sobre vocês em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Pode colocar. Amém. Pode colocar também. Coloca lá. Sim, Jesus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Em nome de Jesus. Nós trazemos sobre sua casa um ambiente sacerdotal em nome de Jesus. Sobre sua vida, Jonatas, Karina, crianças, Mateus, Jennifer, John Wesley, em nome de Jesus. Sobre vocês venha a unção de Deus. Venha sobre vocês. Venha a presença do Espírito Santo sobre vocês. Que realmente se cumpra o que diz lá em Salmos 133, que diz que a unção desce sobre a cabeça de Arão. Desce em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus. Nós declaramos nesses dias que serão dias proféticos na vida do John ali, Pai. O Senhor colocará pessoas estratégicas ali na vida dele, na família dele, Senhor, em nome de Jesus. Homens que um coração está clamando, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, habilita, Senhor, habilita o John, Senhor, em áreas espirituais, em nome de Jesus. Habilita, Senhor, habilita na palavra, habilita no amor, no procedimento, na graça e na pureza de Jesus, em nome de Jesus. Sim, que no abrir da boca deles, Senhor, as almas se convertam a Ti, Senhor. Entreguem, Senhor, arrependimento, Senhor. Os homens Te conheçam, Senhor, em nome de Jesus. Sim, Senhor, nós declaramos, nós como igreja, nós queremos enviar vocês como missionários naquele ambiente. Missionários que irão não só pregar o Evangelho, mas pastorear corações, restaurar casamentos, restaurar casais, restaurar famílias, jovens, em nome de Jesus, crianças também, Senhor, em nome de Jesus. Nós trazemos declarações espirituais sobre vocês, trazemos a autoridade do Espírito Santo e da palavra da vida sobre vocês nessa noite, em nome de Jesus. Sejam separados para isso, sejam separados para esse momento, sejam separados e cuidados nesse momento, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Venha Espírito Santo, venha ungir o John Wesley, Senhor, sim, no colégio, nas outras situações, em nome de Jesus. Que se cumpra toda a palavra profética, em nome de Jesus, que se cumpra, Senhor, que se cumpra, Senhor, que se cumpra, Senhor, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, o nome que está acima de todo nome, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Nós queremos continuar, Senhor, afirmando tudo aquilo que foi proferido sobre a vida deles. Nós queremos, Senhor, que o Senhor deposite, Senhor, um espírito de sabedoria e revelação sobre ele, para que possa edificar aquele lugar com a Tua palavra. Senhor, que ele possa continuar nos Teus fundamentos, que é as Tuas Escrituras, Senhor. Que ele possa ser elevado ao mais alto nível de adoração naquele lugar, Senhor.
que o ambiente da sua casa possa transbordar da tua graça, que as nuvens da tua glória, Senhor, possa descansar sobre o seu lar, Senhor. Que ele possa, Senhor, alavancar o evangelho sobre Marabá, Senhor. Que Marabá, Senhor, possa reconhecer o teu evangelho sobre os seus lábios, Senhor. Pai, protege o teu servo, Senhor. Guia ele, Senhor, em lugares tranquilos, Senhor. Pai, leva ele ao de encontro dos necessitados, dos pobres, Senhor. Pai, envia ele, Senhor, a um ambiente que o homem jamais pisou, Senhor. Que eles possam, Pai, ser a tua palavra naquele ambiente, Pai. Que as tuas escrituras possam permanecer sobre ele todos os dias, Senhor. Pai, que a Karina, Pai, possa exercer o papel da mulher sábia, Senhor, que edifica o seu lar, Pai. Que ela possa, Pai, começar reuniões e orações sobre o seu ambiente, Pai. Que ela possa continuar levando esse trabalho que foi começado aqui, Pai. Esse trabalho não pode ser paralisado só aqui, Pai. Ele tem que ir muito mais além, Pai, daquilo que o homem pode enxergar, Pai. Pai, nós falamos que o trabalho vai ser maior do que aquilo que o Senhor planejou para eles, Pai. Muito maior do que aquilo que estava acontecendo no Liberdade, Pai. Pai, nós podemos já ver crianças chegando e proclamando o teu evangelho sobre aquele lugar, Pai. Pai, multidões, Pai, famílias, Pai, que venham procurar o John, eles têm a palavra necessária do teu Espírito, Pai. Unge agora o teu servo, Pai, com a tua autoridade, sinais, prodígios e maravilha, Pai. Pai, que ele não possa se calar, Pai, que ele não possa temer, Pai. Arranca todo medo, toda dúvida, toda ansiedade, Pai, que está depositada sobre eles, Pai. E afirma diante da tua palavra que contigo o homem não pode temer nada, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém, Senhor, sim, Deus, somos um, declaramos, Pai, declaramos sobre essa família que tudo aquilo que a eternidade escreveu a respeito dela será cumprida. Sim, Senhor, nesse novo tempo que eles estão entrando, que eles vejam a nuvem se movendo, que eles vejam a coluna de fumaça conduzindo eles, e nós declaramos que nada vai faltar a vocês. Declaramos um útero profético em ti, Karina, ali levantando mulheres segundo aquilo que você já carrega, mulheres que entenderam a paternidade de Jesus, mulheres que sabem o lugar que elas têm que ficar, na casa, na mesa, cuidando da sua família. Ó Deus, levanta ali a Karina, Senhor. O Senhor sabe que tem muitas mulheres que têm ali necessidade, Deus, de caminhar com ela, Pai. Sim, Deus, em nome de Jesus, nós declaramos, Senhor, nós declaramos sobre ela, Deus, a força do Senhor, o renovo do Senhor, a armadura dela, Deus, totalmente alinhada, Pai. Ó Deus, do alto da sua cabeça, uma mentalidade de governo, uma mentalidade de reino, em nome de Jesus. Joia andalabarabarabachei, chuia barabarabarabaxei, chuia andalabarabarabachei. Traga, Senhor, renovo na tua filha. Nós tiramos toda a poeira, nós tiramos toda a cinza, colocamos uma coroa sobre sua cabeça. Você vai pisar em Marabá, Karina, de uma maneira diferente, entendendo o tempo e a estação. Nós declaramos esse tempo, um tempo de colheita, um tempo de abundância, um tempo próspero. Declaramos sobre a sua casa, em nome de Jesus, Senhor. Declaramos céus abertos, Pai, sobre a vida deles. Todo medo dissipado, em nome de Jesus. Os filhos profetizando. Levanta essas crianças, Senhor, como profetas ali teu, Pai. Sim, Senhor, avivamento é vendo nossos filhos profetizarem, Pai. Toma o Senhor nas tuas mãos. Guarda essa família em ti. Senhor, nós consagramos eles ao Senhor. E declaramos, Senhor, que ainda nessa semana eles vão achar a casa ideal, a casa adequada, o colégio adequado, o bairro que o Senhor já preparou para que eles morem ali, Senhor. E o Senhor vai trazer os seus. O Senhor vai trazer os seus fogos de Marabá. O Senhor vai trazer os seus foguinhos ali, Senhor. Que flua o ministério deles, que flua o evangelístico, que flua, Senhor, tudo aquilo que essas brasas carreguem, Deus, esse avivamento. Que Marabá encontre essa paternidade, Pai. Que não haverá mais órfão ali, Pai. Em nome de Jesus, nós declaramos, Senhor, para a glória do Teu nome. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Senhor, nós somos um, Senhor, em oração, Senhor, por essa família, Senhor. Nós, Senhor, como igreja, Senhor, nesse momento, Senhor,
Concordamos, Senhor, com todas essas orações, Senhor, de encaminhamento, Senhor, de envio, Senhor, dos teus servos, Senhor, dessa família, Senhor, e colocamos nas tuas mãos, Senhor, pedindo realmente, Senhor, que tu venha agir, Senhor, de modo poderoso, Senhor, na vida, Senhor, dessa família, Senhor, trazendo, Senhor, sobre a vida do Jonathan, Senhor, realmente uma ativação, Senhor, ainda no segundo nível, Senhor, no seu ministério evangelístico, Senhor, e ainda, Senhor, derramando ainda mais dom, Senhor, sobre a vida dele, Senhor. Ó, Senhor, quão formoso é os pés, Senhor, daqueles que anunciam boa nova, Senhor. E nós, Senhor, estamos assim, Senhor, como igreja, encaminhando, Senhor, esta família, Senhor, para pisar, Senhor, aquela cidade, Senhor, e trazer, Senhor, naquela cidade, Senhor, mais, Senhor, da tua luz, Senhor, e através da vida deles, Senhor, o teu reino seja expandido, Senhor. Coloca, Senhor, na vida deles, Senhor, aquelas pessoas, Senhor, que tu quer, Senhor, realmente, Senhor, entregar como filhos, Senhor, espirituais, Senhor, nas mãos deles, Senhor. Que os caminhos sejam cruzados, Senhor, que os propósitos, Senhor, de vida sejam cruzados, Senhor. Usa, Senhor, a vida, Senhor, do nosso irmão, Senhor, Jonathan, Senhor. Usa, Senhor, a sua família, Senhor. Ó, Senhor, seja com cada um, Senhor. Seja com John Wesley, Senhor, com Mateus, Senhor, com a Jennifer, Senhor, com a irmã Karina, Senhor, que essa família seja para a tua honra, Senhor, para a tua glória, Senhor, naquela cidade, Senhor. Ó, Senhor, que realmente, Senhor, venha, Senhor, ser bênção ali, Senhor. Nós cremos, Senhor, nós cremos, Senhor, nós cremos, Senhor. Ó, Senhor, nós cremos, Senhor, que grandes coisas, Senhor, tu tens sobre a vida deles, Pai. Ó, Senhor Jesus. Glória ao teu nome, Jesus. Sim, Senhor, nós concordamos, Deus, com tudo aquilo que foi liberado, Deus, a respeito dessa casa, a respeito dessa família, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor possa vir honrar, Senhor, o posicionamento deles, ó Deus, como família, de estar indo ali para aquele local, Senhor, não somente, Deus, por questões de trabalho, ó Pai, mas em obediência à Tua vontade, em obediência, Deus, ao Teu propósito, Senhor. E eu oro, Deus, para que o Senhor possa vir revestir agora, Deus, a Karina de força, reveste ela, Senhor, de força, ó Pai. Honra, Deus, essa coragem, honra, Senhor, esse posicionamento, Deus, porque eu sei que não é fácil, Senhor, sair do meio da nossa parentela, não é fácil, Senhor, sair do meio da nossa casa, do meio, Senhor, dos nossos parentes, da cidade, Senhor, que o Senhor nos estabeleceu, e ela tem dito sim, Deus, a isso. Ela veio para cá, Senhor, cumprir o Teu propósito, e eu creio, Deus, que ela em Marabá, Deus, ela vai cumprir também, em nome de Jesus, Senhor, como uma mulher, Deus, desbravadora, Pai, honra, Deus, a vida dela em nome de Jesus. Senhor, eu vejo o Senhor entregando o coração de crianças, entregando, Senhor, o coração de mães, Deus, na vida dela, ó Pai. Eu vejo, Deus, o Senhor liberando agora, Deus, uma autoridade diferente, Senhor. Em nome de Jesus, Deus, eu quero declarar, Pai, que toda palavra, Deus, que tem sido liberada sobre a vida dela, Deus, vai se cumprir. Em nome de Jesus, Deus, derrama da Tua ousadia, derrama, Senhor, do Teu Espírito, Senhor, de ousadia. Em nome de Jesus, que ela haja, Senhor, no Teu temor, que ela haja, Deus, em obediência, Senhor. Dê a ela, Deus, em nome de Jesus Cristo, o fruto da fidelidade, que ela seja fiel, Deus, e não só fiel, mas sensível também, Deus, à Tua voz, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, eu oro. E assim eu creio, Pai, em nome de Jesus. Senhor, abençoa, Pai, a família da Karina, Senhor, guarda eles em Ti, Senhor, cuida deles ali, Senhor, reveste ela com força, Senhor, ó Senhor, dá ânimo, Senhor, fortalece, Senhor, ela, Pai, em nome de Jesus, Pai, que, Senhor, em nome de Jesus, que tira todo medo, Senhor, ó Senhor, a Tua palavra fala que o perfeito amor lança fora todo medo. Senhor Jesus, em nome de Jesus, fortalece, Senhor, fortalece essa família, guarda os seus filhos, Pai, em todos os lugares ali naquela cidade, Senhor, protege, Senhor, mostra, Senhor, os ambientes, mostra a escola, Senhor, mostra a casa, Senhor, guarda eles, Pai, de todo mal, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, eles estão indo ali para um propósito, Senhor, levar a Tua palavra, levar, Senhor, a tantos que estão ali, Senhor, sem paternidade, a tantos que estão ali precisando, Senhor, de Ti, Senhor, em nome de Jesus, Pai, fortalece, Senhor, ó Deus amado, Tu és o Deus que cura, que liberta, que salva, envia eles para levar, Senhor, a Tua palavra, aqueles que estão precisando de cura, aqueles que estão precisando ser libertos, aqueles que estão precisando, Senhor,
ser transformados. Oh, dela machucando, dela maior. Oh, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, fortalece, Pai, em nome de Jesus, fortalece a irmã, Senhor. Fortalece, Pai, em nome de Jesus, Pai. Oh, Deus, oh, machucando. Sim, Senhor. Estenda sua mão para cá, querido, mais uma vez. Pode ficar em pé, queridos, em nome de Jesus. John, quer te ajudar aqui. Aleluia. A mesa do Senhor cura-nos. Aleluia. Aleluia. Sim, Jesus. Pai, obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito Santo aqui nessa noite. Obrigado pela Tua presença, Senhor. Senhor, pode faltar tudo, mas menos a sua presença, menos o seu Espírito Santo. Por isso tu deixaste o Consolador, o Paracleto, para ensinar todas as coisas. Também, Senhor, em nome de Jesus, que sobre a boca do John, da sua casa, da sua família, repouse o Espírito da graça do Senhor. Em nome de Jesus. Que através deles os corações possam ser destravados, Senhor. Os corações dos homens possam ser alcançados, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, nós encaminhamos essa família, Senhor, mas não uma família, Senhor, sem a sua presença, uma família com a sua presença, em nome de Jesus, para a tua glória, para a tua honra, declaramos isso, trazemos também uma proibição das trevas sobre eles, em nome de Jesus. Nós proibimos as ações do inimigo sobre a casa deles, sobre o casamento deles, sobre a criação desses filhos, em nome de Jesus, em todas as áreas, Senhor. A Tua bondade, a Tua benevolência, alcance-os e os encaminhe, Senhor, em nome de Jesus. Declaramos isso nessa noite, pelo Seu amor, pelo Seu cuidado, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. A palavra diz: rogai ao Senhor da seara, que envie trabalhadores à seara. Amém? Queremos nos alegrar com você. John, quer falar alguma coisa? Aleluia. Entre Marabá e Paraupebas, a palavra que Deus me deu ontem foi: ame a sua cidade e ore por ela. Amém? Estava passando a noite ontem lendo Tiago, ele fala sobre quando entra uma pessoa